E aí, galerinha, voltamos para a segunda aula de Geografia de Rondônia. E hoje aqui nossa equipe está completa. Eu, professor Rogério, professor Jorge. Quem mais? Quem mais? Nossos professores presenciais. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Nossa querida Aldelinda. Que é Olha só. top de linha essa Top intérprete. de linha essa intérprete. E o ator principal, O nosso... querido aluno. É isso aí, galera. Nossos queridos alunos de todo o estado de Rondônia. Onde você estiver, sintam-se abraçados pela equipe de Exatamente, Geografia. com certeza. Rogério, o início dessa disciplina ela é interessante porque se o aluno quiser e se ele colocar na mente, é interessante ele dar um valor especial a essas aulas, Exato. porque elas são um pouco diferenciadas no sentido de ele ter vai ter informações para concurso público. Interessante, Não é muito isso? interessante. Estamos no primeiro ano, não é isso? Ou seja, você vai ver no primeiro ano já assuntos que veria lá no terceiro. Exatamente. Então, realmente, estamos aí nessa nova roupagem, né, de ensino médio e, obviamente, a gente quer que você realmente tenha esse olhar diferenciado para a geografia de Rondônia e também para a história de Rondônia. Muito bem. Porque quando vem concurso, vem do estado, né, estado de Rondônia. Vem, com certeza, História e Geografia de Rondônia, que dá um diferencial muito grande. Rogério, por que dá um diferencial tão grande? Porque as pessoas de fora não conhecem aqui. Exatamente. Aqui é o nosso lugar. E aqui é o nosso lugar. Nosso É lugar. aqui que a gente tem que conhecer. Exatamente. Não é isso, Rogério? Exatamente. Ó. Deixei o professor Jorge falar tudo isso, porque ontem na primeira aula, acredita que eu comentei essa mesma informação? Foi? Então aí você vem agora e reforça, só para mostrar aí como a geografia está sintonizada. E a gente se preocupa realmente em conscientizar o aluno, alertar o aluno para poder realmente guardar essas informações das aulas de geografia de Rondônia como um bem tão precioso, né, professor Jorge? Que vai fazer a diferença até mesmo para a entrada desse garoto no mercado de trabalho. Exatamente. E aí ele pode pensar assim, professor, mas eu sou muito jovem. Ó, a vida é um sopro, meu amigo. Exatamente. Daqui a pouco chega a hora da faculdade, é um piscar de olhos. Falar igual minha mãe fala, isso? um dia desse era um bacuri correndo lá no terreiro de casa, hoje já estou quase um idoso. Não fale que você está idoso não, porque eu já sinto uma indireta aí, eu já não gosto. Não é nada, meu amigo aqui, ó, jovenzão demais. Isso aí, a gente sabe que isso é brincadeira e a gente sabe que isso não é o mais importante. O importante é a gente aproveitar essa experiência de vida, esse conhecimento que a gente tem para passar para os nossos queridos alunos. Exatamente. É isso? Muito bem. Então, vamos junto? Bora. Convidamos você e seu professor presencial para mais uma jornada geográfica daqui do nosso estado de Rondônia. Beleza? Vamos lá no quadro. É a nossa segunda aula, né, professor Jorge? É isso aí. Vamos avançando para mais informações. Rogério, a gente está na área de geografia física. Exato. É isso? Da Amazônia. Rogério, Oi. eu acabei riscando porque eu pensei que... Tava com a canetona, né? Eu pensei que era, tu me enganou, né? Qual é aqui? Marca texto. Marca texto, beleza. Geografia física da Amazônia. E a Aldelinda fica rindo de mim, Rogério. Meu Deus, fiquei até com vergonha. Então, olha só, galera, a gente vai ver uma informação de geografia de Rondônia relacionada ao seu contexto geológico. Exatamente. Ou seja, a gente vai saber algumas informações importantes sobre solo, sobre relevo, sobre como que está e como é esse relevo em relação às outras partes do Brasil. Muito bem. Não é isso? Isso mesmo. Vamos ver como é que está esse contexto em relação ao relevo da própria Amazônia e entender Rondônia, ok? Veremos também a questão dos tipos de solos que temos aqui. Beleza, olha só.
o contexto geológico, Rogério, a gente tem que voltar lá para a Era Cambriana, Exatamente. que foi responsável pela formação dos escudos cristalinos. Escudos cristalinos, galera, podem aí grifar, tá? Escudos cristalinos estão relacionados a muitos recursos minerais. Já no período Proterozoico, formaram-se terrenos com jazidas minerais de prata, cobre, ferro, diamante e ouro. Já a bacia sedimentar amazônica apresenta terrenos mais recentes, de sedimentos da era Cenozoica, períodos terciário e quaternário. É isso mesmo, professor. E a gente tem um mapinha bem... Mapinha não, essas informações é bem interessante a gente ir para o mapa, professor Jorge, porque está falando sobre as estruturas. Volte lá, por favor, só para a gente poder analisar as situações. O que está falando? Que a estrutura geológica, o aluno tem que entender, de Brasil, de mundo, eles foram formadas, na verdade, em momentos distintos. Não aconteceu dobramentos modernos junto com o escudo cristalino, bacia sedimentária. Então, dentro da nossa história geológica, tabela geológica da Terra, tem datações diferenciadas, que essas datações são representadas aí por eras ou períodos, beleza? Isso. Também tem períodos. Por exemplo, nossa era atual é a nossa era Cenozoica. E aí essa era atual ela é subdividida em dois períodos, período terciário e o período quaternário. Então, a gente vive no atual, que é o quaternário, o nosso período atual. Então, praticamente, foi nessa era cenozoica que vai surgir o homem, né? A evolução vai a partir da era cenozoica do Homo sapiens. E a gente vai conseguir verificar todo esse processo. Então, cada era geológica, a partir da formação da Terra, foram surgindo aqui os acontecimentos geológicos, formações vegetais, a evolução das espécies, a cada etapa evolutiva. Já que você fez essa abordagem, para situar o aluno na questão do tempo. Certo. Só relembrando que estamos em geologia. Geologia esta que vimos também em geografia geral, não é isso? Muito bem. E só relembrando também que se você falou que estamos no quaternário e a gente falou lá no primeiro slide, pré-cambriano, era lá no início de tudo. Exatamente, há milhões e milhões de anos. Bilhões de anos. Exatamente. Então, galera, era na época que o planeta tinha vulcões, estava em formação, a lava saía e ainda se solidificando. Muito bem. E aí passaram milhões e milhões de anos com aquela rocha sedimentada, aquela rocha, né, já ali exposta às intempéries. É isso? Muito bem. Mas, mesmo assim, demorou milhões e milhões de anos para se tornar outras matérias, como o solo. Exatamente. Então, escudo cristalino, quando você ouvir falar, né, que tem escudos cristalinos, é uma área que é muito antiga. Exatamente. É isso? Que lá no vestibular, lá no Enem, além de escudos, podem chamar de crátons, embasamentos cristalinos. Embasamentos cristalinos. Tudo isso vai se referir ao quê? A escudos cristalinos. A área de formação antiga, né, professor Jorge? Onde, ao passar do tempo, né, sofreu muito e ainda sofre desgaste, né, por conta dos processos aí erosivos e intempéricos. Beleza? Vamos lá. E aí está falando que dentro dessa estrutura, o que vai acontecer? A gente vai encontrar jazidas minerais, que são nas estruturas geológicas de escudos cristalinos, né, professor Jorge? Isso aí. Então, os minerais metálicos e não metálicos encontramos nas estruturas de escudos cristalinos. E aí a gente observa aqui bacia sedimentar. Bacia de sedimentar, a gente vai encontrar o quê? Aqui na região norte, a bacia sedimentar amazônica, terrenos mais recentes, como a gente está vendo, terciário e quaternário. E, de uma forma geral, o aluno tem que lembrar que dentro da estrutura de bacia sedimentar, nós iremos encontrar os combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural.
que são importantes aí. Por que falar, né, professor Jorge? Por que reforçar? Porque os combustíveis fósseis, muito importante para o desenvolvimento das nações ao decorrer da história da Terra. E aí temos aí no Brasil o mapa da geologia do Brasil. A gente vai encontrar, de acordo com esse mapa, né, as datações, as eras que foi formada cada porção a nível Brasil. Então a gente observa que em Rondônia a gente vai encontrar essas áreas de plataformas e escudos que uma datação lá do pré-cambriano, como o professor Jorge falou há pouco, muito tempo atrás, né, professor Jorge? Assim como também em boa parte do próprio Brasil. Exatamente. Isso, Rogério. Vamos mudar aqui a cor da... Fica vermelho mesmo, né, Rogério? Marca aí, professor Jorge. Então, olha só. Lembra o que nós falamos no primeiro ano, Rogério? Lembro. Que o terreno brasileiro, o território brasileiro, ele é muito antigo, por isso que não tem terremoto. A gente não tem terremoto. A gente Exatamente. Nós não estamos em áreas sujeitas a esses terremotos. Porque a gente tem uma certa estabilidade, né, professor Jorge? Exatamente. Nós estamos numa área de estabilidade geológica. Olha só como o Brasil, a maior parte dele, ó, grande parte dele é do pré-cambriano de formação. Ok? Então, nós não estamos sujeitos, né, ou então, pelo menos passível, né, de ter terremoto aqui. Sabemos que, em vez em quando, treme aí, mas não é como acontece lá na Ásia, por exemplo, ou ali já nas Cordilheiras dos Andes, ali para outra região aqui da América do Sul. Beleza. E falando sobre estrutura geológica de Brasil, o aluno tem que lembrar o seguinte, que falamos até na aula do primeiro ano, que 36% da estrutura geológica do Brasil é formada aí por escudos cristalinos e 64% as bacias sedimentares. E não temos no Brasil, né, professor Jorge, os chamados dobramentos modernos. Olha aqui, a gente observa em Rondônia, né, além dessas estruturas de escudos, também ao norte, a região que pertence aí lá do Cenozoico, que é a bacia, né, sedimentar amazônica que a gente vê aqui no extremo norte, né, onde tem o grande rio aqui de Rondônia, o principal, que é o Madeira, onde faz parte dessa região de bacia hidrográfica amazônica. E aí nós temos um mapinha da geologia de Rondônia, a formação, né, em diferentes períodos, né, professor Jorge, de acordo com o passado geológico. Exatamente, Rogério. E quando você puder dar uma olhadinha nessas eras, Fanerozoico, Neoproterozoico, Mesoproterozoico, aí vocês vão ter aí uma informação, digamos que assim, mais complexa e mais técnica, né? Exatamente. Só colocamos aqui mais a nível de ilustração, não é a ideia aprofundar, ok? Mas vocês podem estar analisando com mais detalhes e fazendo uma pesquisinha aí para aprofundar na questão da geologia de Rondônia, quando você quiser ter mais detalhamentos geológicos. Exatamente. Ok? Vamos lá. Os terrenos cenozoicos possuem grandes jazidas de ouro, encontrado no fundo dos rios, depósitos aluviais, a exemplo do rio Tapajós, Madeira e sudeste do Pará. Então, galera, quando falar em ouro na Amazônia, no Rio Madeira, terrenos do tempo Cenozoico. É tempo demais, gente. Ok? Então, associem sempre Rio Madeira, ouro, em era cenozoica. Muito bem. Beleza, vamos falar um pouco do relevo da Amazônia. A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades ou compartimento é uma síntese dos processos de construção e modelagem da superfície e das formas resultantes dela. Essa classificação distingue 3 tipos de compartimentos. Quais são eles? Os planaltos, as depressões e as planícies. E aí, professor Jorge, aqui a gente consegue verificar, isso aqui está falando a nível de Amazônia, né, e também a nível Brasil,
e a gente não observa montanhas. Uhum. Por que a gente não observa montanhas nesse relevo da Amazônia? Porque quando falamos da estrutura geológica do Brasil, a gente não vai encontrar os famosos dobramentos modernos. E é nessas áreas de dobramento moderno que a gente vai encontrar montanhas e formações de cordilheiras. Beleza. Rogério, então podemos dizer que quando o aluno ouvir falar em dobramentos modernos, tem que lembrar de cadeia de montanhas. Exatamente. Beleza? Muito bem. Então não temos isto no Brasil. Anote isso. Não temos no Brasil e não temos em Rondônia. Exato. Vamos lá. Aí a gente vai relembrá-los agora do que é cada unidade de relevo. Então nós temos aí os planaltos. São áreas relativamente elevadas, formadas por rochas resistentes, que podem ser cristalinas, né, quando a gente fala da estrutura rochosa dos planaltos. Olha só, duas informações bem importantes. Elas podem ser rochas cristalinas ou sedimentares e delimitada por escarpas, aclives acentuadas de relevo, onde há os processos erosivos, onde os processos erosivos predominam e as suas superfícies são irregulares. Então, quando a gente fala de planaltos, né, essa região com a elevada altitude, às vezes ela sofre com desgaste na sua estrutura. E essa fase de desgaste foi formada a partir de todo o processo, né, de evolução do nosso planeta, porque essas áreas de planalto, de escudos, têm datações bastante antigas dentro da nossa tabela geológica. Então, a chuva desgasta essa área. Os organismos, vegetais, animais também acabam desgastando. Então, a própria dinâmica acaba desgastando essa área. Por isso que a gente fala que essas áreas mais altas acabam predominando os processos erosivos, que nada mais é o processo de desgaste, né, professor Jorge? Isso, esse processo de desgaste que é o intemperismo. Exato. Físico, químico e biológico. Biológico. Não é isso? Nós estamos falando dele. Exatamente. De uma forma subentendida, né, Rogério? Com certeza. E temos aí também as erosões. As erosões. A erosão eólica, na formação de cânions. Cada cânion que temos pelo mundo, né, professor Jorge? Vários que são aí formados a partir desse movimento erosivo. Erosão eólica, erosão, vamos colocar também, da água, que é a erosão fluvial. Temos a erosão da chuva, que é a pluvial, né? A da água, que eu estou falando dos rios, que é fluvial. E também temos outros tipos de erosões que trabalham constantemente nesta modelação do relevo. Então, planaltos são áreas onde predominam os processos erosivos, de desgastes. Beleza? Interessante que você falou que essas áreas de planaltos sofrem essa erosão. Exatamente. Esse desgaste. Muito bem. E pelo próprio termo etimológico da palavra planalto, é um plano lá no alto. Por isso que ela desgasta e depois essa área desgastada, essa decomposição da rocha pelos processos exógenos, Exato. a água leva, o vento leva essa matéria para outros lugares. Muito bem. Que a Amazônia é um centro de recepção dessas áreas mais altas, bem. Como vem lá dos Andes. E é por isso que a gente encontra no leito do rio o quê? Ouro, né, professor Jorge? Isso. Por conta desse transporte, né, de uma estrutura de escudo que foi transportada aí a partir desses processos e depositada numa região mais baixa. Mais baixa e detalhe, ouro, metal pesado. Então, exatamente, ele decanta e as outras matérias orgânicas vão para mais longe. Mas como ele é mais pesado, e por isso que o garimpeiro sabe onde encontrar o ouro, né? Muito bem. Ele sabe... o local exato. Quando faz um trabalho de prospecção, ele sabe, inclusive, dependendo da velocidade da água, do tipo de solo, do período geológico daquela região, ele vai saber, inclusive, onde vai ter mais ouro. Exatamente. Beleza? Vamos lá. Vamos lá no quadro.
Mais informações aí. E as planícies, professor Jorge? Pois é. Se você me falou que os planaltos eles passam por processos erosivos e são irregulares, as planícies são áreas mais baixas e planas, onde predominam os processos de sedimentação, já que recebem os sedimentos lá dos planaltos e das depressões. Muito bem. Olha aí, Rogério, acabamos de explicar isso, né, praticamente. Exatamente. Então, a planície vai receber essa sedimentação. Sedimentação essa que é nada mais, nada menos do que os sedimentos. Muito bem. Sedimentos esse que vem dos planaltos. Imagine, Rogério, esse planalto, milhões e milhões de anos se desgastando, se decompondo, milhões e milhões de anos a água fazendo o trabalho, o vento fazendo o trabalho de levar essa matéria para as outras localidades, como aqui na Amazônia. Não é isso? Uma vai sobrepor a outra, vai sobrepondo, e aí quando a gente vê aquela imensa planície, é uma área de sedimentos. Exatamente. Sedimentação. Muito bem. Não é isso? Exato. Vamos lá no quadro então, meu diretor. E aí é até interessante estar falando aí, ó. Olha só a situação, já que recebe sedimentos de outras áreas, como Planalto. Planalto, o aluno sabe, né, professor Jorge? Que é de maior altitude em relação a uma área de planície. E as depressões? Tem a questão das depressões, porque as depressões, elas podem ser relativas e absolutas. Então, quando a gente fala dessa depressão relativa, realmente, ela é uma região mais alta que uma planície. Quando a gente fala de relevo, a região mais baixa vai ser realmente a planície. Por isso que o texto está falando aqui. Já a depressão absoluta, a gente pode encontrar ela abaixo do nível do mar. Mas, nesse caso, estamos falando do Brasil, de planícies relativas, não absolutas. Olha aí, professor Jorge. E as depressões? São áreas de relevo levemente aplainadas e rebaixadas em relação às áreas do entorno, onde existe ação tanto da erosão quanto da sedimentação, mas predominam os processos erosivos. Beleza? Agora, falando de unidade de relevo do Brasil, nós temos aí 28 unidades no nosso relevo, galera, de acordo com a classificação. Essa classificação é de Jurandir Ross, que acabou se beneficiando do contexto da época, década de 90, do projeto aí Radam Brasil, e classificou o relevo brasileiro da seguinte maneira: 11 áreas de planalto, 11 áreas de depressões e 6 áreas de planícies. Ou seja, classificou que o nosso território nacional é formado principalmente por baixas e médias altitudes. E aqui a gente tem um mapinha da classificação aí da década de 90 de Jurandir Ross, professor Jorge. Então a gente consegue observar a nível Brasil e a gente consegue observar o nosso estado, né? A gente encontra aqui a planície, ó. Olha essa planície 25 aí, né, professor Jorge? A gente vê ali a área do Guaporé, né? Região, né? A gente consegue verificar também outras regiões de embasamentos cristalinos dentro do estado de Rondônia também, que daqui a pouquinho a gente vai aprofundar. Exatamente. Inclusive, Rogério, a gente pode ainda fazer uma abordagem. Pode falar, professor Jorge. Falando de relevo brasileiro, que a gente, segundo Ross, a gente vai ter as 3 unidades morfoestruturais do Brasil que são mais expressivas. É isso? Exatamente. As depressões, os planaltos e as planícies. Muito bem. Ok? Ok. Então, olha só, o aluno tem que olhar que nós podemos observar os planaltos brasileiros, inclusive vindo em direção aqui a Rondônia. Exatamente. Olha aqui em Rondônia como nós temos planaltos. Você, querido aluno que está aí na região, perto dos Parecis, Serra dos Parecis, ali para Cais Novos, então essas são as áreas mais altas de Rondônia. Exatamente. Então a gente está falando de planaltos. Muito bem. Vamos lá, avançando. E aí nós temos aqui o relevo de Rondônia.
Então, é composto por unidade planalto, chapada, depressão e tabuleiro, né, professor Jorge? É isso aí. Então, aqui, ó, essas informações da imagem é para mostrar como que é a altimetria de cada terreno. Já já a gente vai entrar nas características do relevo de Rondônia, não é isso, professor Jorge? Então, planícies, olha o que fala nesse nosso material. Planícies, ó, a gente vai ter altitude de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar. Então, essas áreas é área de acúmulos de sedimentos trazidos pelas águas de rios ou mares. Então, essas áreas de planícies, você, aluno, tem que lembrar o seguinte: a gente vai encontrar elas sempre, né, praticamente, as principais áreas de planície próxima a grandes rios ou litoral, né, professor Jorge? Aos mares, como está falando aqui na explicação. Já os planaltos, ó, a altimetria dele acima de 300 metros. E às vezes delimitado por escarpas e chapadas. A gente vai encontrar essas irregularidades e, de acordo com o seu formato, né, da sua estrutura, a gente vai determinar se é uma chapada ou uma região de escarpa. Exatamente. E aí, vamos lembrar para o aluno, Rogério, porque ele pode ver uma prova de concurso e falar de escarpas. Exatamente. Mostra aí, professor Jorge. As escarpas são essa região aqui, ó. Quando, digamos assim, está terminando o planalto, começa a aparecer as escarpas aqui, ó. Essas áreas, isso aqui, ó, é o que é chamado íngreme. Exatamente. Tá bom? O penhasco. O penhasco. Não é isso? São as escarpas. Geralmente onde acontece muito deslizamento de terra, quando está sem a vegetação. São as escarpas. E as chapadas? Formações rochosas acima de 600 metros que possuem uma porção plana na parte superior. Olha aí. E aí a gente tem o tradicional exemplo, né? É. Chapada dos Guimarães, quando a gente vai chegando ali para a região centro-oeste do Brasil. Não é isso, Rogério? O topo dela é plano, né, professor Jorge? Isso, exatamente. E temos aí montanhas, que não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil, não é. Mas são porções muito mais elevadas da superfície, com altitudes eminentes. Para um conjunto de montanhas, dá-se o nome de cadeia de montanhas ou cordilheira. E a depressão, já falei, que pode ser relativa ou absoluta. Relativa, quando está acima do nível do mar, absoluta, abaixo do nível do mar. Então, ó, vocês estão vendo esse tracejado aqui, queridos alunos? Esse tracejado é justamente para fazer essa abordagem do que é a depressão relativa, que é essa daqui, ó, que está no nível, e essa que eu vou pintar de outra cor é abaixo do nível do mar, Muito que bem. é absoluta. Exatamente. Beleza? Beleza, professor Jorge. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho com base no mapa do relevo brasileiro. Podemos distinguir os seguintes tipos de relevo em Rondônia. Nós temos a planície amazônica. A planície do rio Amazonas ficou bastante reduzida com a de Ross, né? Pois abrange somente áreas de deposição de sedimento, ou seja, faixas que acompanham o leito do rio Amazonas, né, e os baixos cursos de seus afluentes. Encosta setentrional do Planalto brasileiro. Vem lá do Mato Grosso em direção ao interior do estado. Tem altitude acima de 100 metros e abaixo de 600 metros. Ei, professor Jorge, e a planície amazônica a gente vê aqui em Porto Velho, nessa região de Porto Velho, né? Isso, aqui na região de Porto Velho. Muito bem. Não é toda a Rondônia que Exatamente. fazemos parte da Amazônia, mas não todo. Geologicamente, nós não somos todos planícies. Não, vamos ter variações aqui em Rondônia. Isso. Por exemplo, a Chapada dos Parecis, que é o nosso próximo assuntinho aqui, ó. Terreno que desenvolve no sentido sudeste e noroeste, como uma espécie de prolongamento do Planalto Mato-Grossense, que eu grifei no slide passado, pertencente ao Planalto Central do Brasil. Beleza? Olha aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, aqui, ó. Grifei ele aqui, vindo lá do Planalto Central brasileiro. Serra dos Pacás Novos, ela se desenvolve no centro-oeste do estado. E o Vale do Guaporé, que estende-se no sentido oeste e sul.
sendo formado por planície sedimentar que abriga grande comunidade ecologicamente, né? Falando É isso mesmo. com Ó. altitudes variando entre 100 e 200 metros. Muito bem, a gente aí vai encontrar uma outra área de planície, né, professor Jorge, nessa região que você está falando aí do Guaporé, né? Exatamente. Então, esses são os domínios geomorfológicos de Rondônia. Temos a planície fluvial do Rio Madeira, Mamoré e Guaporé. Essa região aqui, ó, e essas regiões aqui. Depressão do Rio Guaporé, essa imensa margem, área que é meio bege, eu acho que está aparecendo aí para você. Temos tabuleiros da Amazônia Centro-Ocidental, superfícies aplainadas do sul da Amazônia, Rogério. Olha só, então esse mapa aqui ele mostra mais detalhadamente os domínios geomorfológicos de Rondônia. Exatamente. Aí depois o aluno pode até pegar um mapa político do estado de Rondônia, né, professor Jorge, e comparar para ele poder identificar, né, onde fica cada porção do território, entendeu? Em relação à localização dessas áreas aí, como o Rio Guaporé, a Depressão, como a Chapada do Parecis, de acordo com o mapa. É pegar um mapa político e verificar. Solos de Rondônia, professor Jorge. Bem, o solo é formado por elementos que interagem entre si. Material de origem, a topografia, clima, tempo, os organismos vivos. E se você analisar sua composição, encontramos os 4 elementos: matéria mineral, orgânica, água e ar. Então, o solo, embora a gente possa ver ele como simples, né, na nossa vida, ele é muito complexo. Rogério. Exatamente. Ele tem milhões e milhões de anos. O solo tem que ser respeitado. Bem, olha só, em Rondônia aí nós temos o argissolo, que apresenta um grau de desenvolvimento moderadamente intemperizado. Fertilidade natural mais elevada, apesar da fertilidade, apresenta limitações quanto à mecanização, em função do relevo ou presença de pedras. Além da susceptibilidade, ou seja, ele está mais susceptível, né, à erosão, sobretudo considerando a precipitação, ou seja, a chuva da região. Latossolo, anota isso aí, ó. Latossolo, grifa aí, ó. Latossolo, 58% do território de Rondônia é de latossolo. São considerados bem temperizados, profundos ou muito profundos, bem drenados e apresentam resistência ao processo erosivo. E geralmente são ácidos e de baixa fertilidade natural. Então, latossolo, 58% de Rondônia, são ácidos e pouca fertilidade. Muito bem. É aquele cascalhão, né, professor Jorge, que a gente Isso. observa aqui em Rondônia. Os geissolos já são minerais hidromórficos, compostos de sedimentos recentes não consolidados, argilosa, argilo-arenosa e arenosa do período Holoceno, que podem ocorrer com algum acúmulo de matéria orgânica, porém com horizonte gley, iniciando dentro de 50 centímetros da superfície ou entre 50 e 125 centímetros. Não solo apresenta boa reserva nutricional. Pode ser encontrado em encostas. Quando localizado em relevo plano, ele é necessário usar corretivos, visto que são também muito ácidos e requer também uso de fertilizantes. Muito bem. Está aí o perfil do neossolo. E o cambissolo. Ele é pouco profundo e é considerado um solo jovem, com textura média e presença de cascalho e silt. De origem mineral, em algumas regiões apresenta boa reserva nutricional para plantas, especialmente as de cultivo perene ou florestal, por ser encontrado normalmente nas encostas, sendo assim de difícil mecanização. Ou seja,
A mecanização, levar máquinas para trabalhar esse solo é mais difícil porque está naquelas áreas de encosta, aquelas regiões íngremes que falamos. Pois bem, tá aí, ó, tipo de solo de Rondônia. Dos latossolos, que são 58% do território de Rondônia, 16% é o latossolo vermelho, 26% é o latossolo vermelho-amarelo e 16% é o latossolo amarelo. Ei, professor Jorge, e aonde, ó, antes de passar, só para marcar, por exemplo, latossolo vermelho, onde que a gente vai encontrar o latossolo amarelo, o vermelho? Então a gente encontra, por exemplo, ó, latossolo vermelho e amarelo em Ariquemes. O latossolo amarelo a gente vai encontrar na região ali de Machadinho do Oeste. E o latossolo vermelho e amarelo, Vilhena. Muito bem. Então, olha só, o argissolo, que é a terra roxa, vamos ter 12% aqui em Rondônia. Neossolo, 11%, cambissolo, 10% e o gleissolo, 9%. Muito bem, galera. Guarda essas informações aí. Sobre os solos de Rondônia, né? Exatamente. O percentual deles em relação ao território total de Rondônia. Beleza, depois você dá uma olhada aí com mais riqueza de detalhe aí em todas essas informações sobre o solo de Rondônia, que está bem, digamos assim, mais complexo, né? Se o aluno quiser aprofundar, né? Exatamente. Mas com essas informações é o suficiente para ele acertar questões, porque quando o aluno vai fazer um concurso desse, são assuntos que estão mais relacionados a nível médio, mesmo que seja nível superior. Nós não vamos aqui aprofundar, porque o aluno não vai fazer uma prova, por exemplo, para geologia, exatamente, né? Que aí requer CPRM, de repente, né? Não. A gente está falando de educação básica. Isso, ensino médio ou até mesmo nível superior. Exatamente, Tem né? que ter esses conhecimentos básicos de Rondônia. Para concurso, como você falou, né, professor Jorge? Isso. Beleza? Então a gente vai, mas volta já já para fazer a revisão. Tchau! Tchau!